No dia 7 de setembro de 1822, a história de nosso país mudou. Nos tornamos, enfim, uma nação. Digo, apenas uma nação, pois a alcunha de dependente ou não é o enfoque deste trabalho. Sabe-se que naquele dia deixamos de ser oficialmente uma parcela do até então Reino Unido de Portugal. Passamos a ter nosso próprio governante, nosso próprio território, nossa própria legislação. Contudo, muitos aspectos da suposta autonomia atingida nessa transição são discutíveis e alvos de análise até hoje. Tomando a economia e a cultura como exemplos, percebemos claramente as carências e as influências externas que o país vem recebendo e o impacto causado na vida dos cidadãos. É nesse panorama que gravamos nossos depoimentos. O Brasil se tornou independente em 1822, mas era só um símbolo essa independência, porque principalmente economicamente o Brasil se tornou muito dependente de outros países. Um exemplo é a Inglaterra, que o Brasil fez vários acordos com a Inglaterra, tanto empréstimos para conseguir pagar a dívida com Portugal para ser independente, quanto como acordos para facilitar a entrada de produtos no país. Isso atrofiou muito a indústria brasileira, porque esses produtos ingleses entravam no país muito mais baratos do que os produtos primários que eram fabricados no Brasil. E isso acabava dificultando muito a situação do país. Então o Brasil não era e nem é ainda independente. Brasileira em relação à Inglaterra se deu através do Tratado de Methuen no início do século XVIII. Esse tratado também era conhecido como Tratado de Panos e Vinhos, porque os panos eram o principal produto produzido pela Inglaterra e o vinho era o principal produto produzido pelos portugueses. O que acontece? Portugal ele já tinha uma dívida com a Inglaterra, então ele não poderia reclamar das taxas alfandegárias muito baixas que foram acertadas nesse tratado. Então o que aconteceu? Ele precisava de outra maneira de produzir receita para compensar essa crise que estava sendo gerada pelo tratado. O que ele fez é que eles começaram a produzir o ouro, a procurar o ouro dentro do território brasileiro. Só que o que acontece? Da mesma forma que o ouro que era produzido pelos portugueses, produzido pelos portugueses e ia direto para a mão dos ingleses, os produtos que eram importados pelos portugueses dos ingleses, que eram os panos, vinham direto para o Brasil, assim, praticamente sem passar por Portugal. Então o que acontece? Portugal acabou ficando numa dependência da Inglaterra e diretamente acabou afetando o Brasil, que também ficou dependente dos produtos ingleses, gerando o início da dependência econômica do Brasil em relação à Inglaterra. Em 2014, um relatório do FMI, o Fundo Monetário Internacional, apontou o Brasil como o terceiro país com a maior dívida externa. O Brasil perdia somente para a Espanha, em segundo lugar, e para os Estados Unidos em primeiro. Bom, nessa época, a dívida externa totalizou 750 bilhões de dólares. Isso equivale a 1,8 trilhão de reais. Isso também é aproximadamente 33% do nosso PIB, o Produto Interno Bruto. Mas já em 2005, um tempo antes, a dívida externa do Brasil ela representava aproximadamente 51% do PIB, ou seja, essa dívida ela já diminuiu consideravelmente. Mas essa questão de dívida com a FMI, ela começa, na verdade, durante a ditadura militar. A ditadura militar de 64. Quando, em 1973, acontece a crise do petróleo. E o Brasil, que já tinha dívida externa, ele se vê obrigado a recorrer ao FMI. E isso acontece em 1982. 3 anos depois, em 85, o FMI suspende a ajuda por descumprimento de metas, mas retoma 3 anos depois, em 88, quando o Brasil fecha um acordo com a FMI. Bom, um ano antes, em 87, o Brasil tinha decretado a suspensão do pagamento da dívida, mas volta a renegociar ela em 94, quando regulariza o crédito externo. Por fim, em 2005, em dezembro, o Brasil quita a dívida com a FMI, pagando um valor equivalente a 15,5 bilhões de dólares.
Bom, é importante lembrar que esse valor pago para quitar a dívida é equivalente à dívida com o FMI e não com a dívida externa do Brasil, que continuava. Esse valor ele ia vencer até o final de 2007 e ele foi pago 2 anos antes. Isso fez com que, segundo o ministro Antônio Pallotti, o Brasil tivesse economizado $900 em juros. Desde o início da nossa história, nosso país vem sendo um grande exportador de matérias-primas. E hoje não poderia ser diferente. Atualmente nós exportamos principalmente soja, minérios e gado. Nossos principais compradores são a China, a União Europeia, os Estados Unidos e aqui o próprio Mercosul, o que nos deixa totalmente vulneráveis desses 4 grandes blocos econômicos, porque se eles pararem de comprar, nossa economia pode até parar. Além de sermos dependentes para escoar nossa produção de bens, nós também necessitamos de países desenvolvidos, como a União Europeia e os Estados Unidos, para importar tecnologias de ponta, uma indústria que ainda é muito fraca em nosso país. Outro setor importante da economia, em que somos totalmente dependentes, é o setor de investimentos. Países como os Estados Unidos, a China e países da Europa vêm ao Brasil buscando lucro fácil. Eles encontram mão de obra desqualificada e leis trabalhistas flexíveis. Eles investem principalmente no setor do turismo, do agronegócio e da mineração. É inevitável. A música popular americana está presente em nosso dia a dia e todos cantam em inglês, seja ele macarrônico ou não. E convenhamos, os americanos têm lá o seu mérito. Geralmente capricham na produção, no arranjo cuidadoso da canção, na interpretação sensível explorando a voz ao máximo e na mixagem perfeita. O intérprete trabalha a voz em todos os seus registros e nuances, coisa que aqui no Brasil ainda é pouco explorada. Não temos a tradição do estudo do canto popular. Ou se estuda o canto lírico, que é bem diferente, ou se improvisa com o instinto e a facilidade pessoal de cada um, tratando a voz como um dom divino, que não pode ser estudada e nem aperfeiçoada. Por fim, a mixagem seria a fase final, onde é preciso estabelecer um equilíbrio entre todos os ingredientes. Tudo precisa ser ouvido com clareza e nitidez, e a voz deve ser ressaltada em seu melhor timbre. Nisso, os americanos são especialistas, tanto que artistas brasileiros consagrados gravam nos estúdios daqui e, porém, mandam material para ser mixado nos Estados Unidos. Bom, méritos reconhecidos. Agora falemos dos nossos artistas brasileiros. Ah, que maravilha! Que riqueza de ritmos, melodias e harmonias bem trabalhadas! Que letras bem construídas e arquitetadas! Estou falando, é claro, daqueles que tratam a música brasileira com carinho e respeito, não dos que lançam modismos e ganham dinheiro durante um certo período de tempo e depois desaparecem. O problema é que essa música de qualidade está cada vez menos acessível aos brasileiros. Infelizmente, muita gente talentosa é obrigada a migrar por não ser reconhecida em seu país de origem. Em contrapartida, nós abrimos as portas, ou melhor, escancaramos, damos total espaço para que a cultura americana invada nosso país, e nossas mentes em detrimento da nossa própria cultura. Que fique claro aqui que não se trata de discurso nacionalista ou xenofobista, porém acho que está faltando um equilíbrio entre as coisas. No Canadá, por exemplo, o governo obriga que as rádios toquem pelo menos 50% de música canadense. É uma maneira sadia de preservar e valorizar a cultura local, de se dar espaço aos talentos nacionais, reconhecendo ao mesmo tempo os trabalhos estrangeiros. Já por aqui, temos rádios que tocam exclusivamente músicas internacionais e várias outras onde a porcentagem de música nacional e americana é muito desproporcional, favorecendo a música americana, é claro. Um povo sem cultura, sem raízes, é facilmente dominado e manipulado por interesses alheios aos seus. É indiscutível a enorme influência que a música norte-americana causou no Brasil ao longo de toda a nossa história musical. A música norte-americana é bastante difundida por meio de trilhas sonoras de filmes e novelas. Algumas músicas, inclusive, chegam ao topo das paradas brasileiras devido ao sucesso adquirido a partir da execução nas novelas. Além disso, o acervo de música internacional em livrarias e lojas de CDs é bem maior do que o acervo de músicas brasileiras. Ainda, em nossas emissoras de rádio, em programas de TVs, nas trilhas sonoras de filmes e novelas, e mesmo em festas e eventos sociais,
A maioria das músicas executadas são americanas, ou pelo menos cantadas em inglês. Isso reflete a grande influência estrangeira na cultura do Brasil. No Brasil é pouco valorizado pelo próprio povo brasileiro, enquanto no exterior ele é consagrado. Mesmo com filmes nacionais de qualidade, ainda existe um público, a maioria, que prefere os estrangeiros produzidos em Hollywood ou na Europa. Além de uma tecnologia escassa em relação aos filmes de Hollywood, o cinema brasileiro sofre com a falta de salas para sua exibição e, principalmente, com a ausência de um incentivo. Uma das maiores dificuldades que o cinema nacional passou foi durante o governo Collor, em 1990. Órgãos como a Embrafilme, a Fundação do Cinema Brasileiro e o Conselho Nacional de Cinema, o CONCINE, foram extintos. A retomada, junto com seu crescimento, se deu com o filme Cidade de Deus, de 2002, que foi premiado em 5 países. Segundo a Agência Nacional de Cinema, são lançados, em média, 100 filmes por ano. E embora muitos filmes como Central do Brasil ou Eu Sei Que Vou Te Amar tenham sido premiados internacionalmente, o nosso país continua dependendo da produção de outros países. A dependência cultural brasileira, ela abrange também aspectos como termos da linguagem. Existem termos, hoje em dia, que os brasileiros falam recorrentemente sem nem perceber que não são termos da língua portuguesa. Termos como, por exemplo, jeans, um tipo de calça, termos como, por exemplo, fast food, termos como HD, que significa hard disk, que é uma peça que encontramos nos computadores, termos como mouse, termos como blazer, shorts, são palavras que não são da língua portuguesa, mas com que o imperialismo americano fez com que se tornasse tão natural nós repetirmos essas palavras frequentemente, que isso mostra uma dependência do Brasil em relação aos Estados Unidos, principalmente em relação aos Estados Unidos. Mas nós temos também palavras que vêm de outras línguas, como do francês, a gente pode puxar o maillot, que é uma palavra francesa. Então, o Brasil ele tem dependências culturais e entre essas dependências a gente encontra as dependências da linguagem.